Meus amigos, o levantamento aponta que o terceiro mandato de Lula, Tiago Medeiros, tem o pior aproveitamento no Congresso desde 1988, Jorge, Luana. Olha, desde o início do terceiro mandato, Felipe, o presidente Lula conseguiu transformar em lei apenas 62 das 239 propostas enviadas ao Legislativo. Esse índice representa de Oswald de Souza, como é que fica? 25% de aproveitamento. Um quarto Maria. apenas dos projetos encaminhados pelo presidente virou lei. É o pior resultado do governo desde a redemocratização em 1988. Esse é um levantamento do Estadão mostrando que nenhum outro presidente teve um desempenho tão baixo na tramitação de projetos, medidas provisórias e propostas de emenda à Constituição. Quem tá no YouTube tá vendo aí um super slide aí mostrando a posição de cada presidente aí nos seus mandatos. Em média, nas comparações, as gestões anteriores chegaram a índices de aprovação entre 46% e 77%. O presidente Lula tem 25%. E aí, bancada? Presidente Lula, terceiro mandato, experiente, ou deveria ter uma larga experiência na convivência com o Congresso da maneira geral, e também, por que não, custa também relembrar que esses outros presidentes não tiveram aquele combustível aditivado das emendas, né? Da liberação das emendas. Mesmo com tudo isso, o desempenho é pífio pra danado, não acha, não? Não, eu acho que isso é reflexo, Filinto, de duas coisas. Primeiro, da polarização, que isso tem prendido muito o debate do próprio Congresso, certo? E depois você falou bem, as emendas PIX e assim por diante. Então eu acho que isso tem limitado um pouco realmente essa vamos dizer assim, um trâmite mais normal comparando com outros governos, dessa relação que envolvendo aí projetos e etc. entre governo e Congresso. E Felipe, tem um detalhe que é muito vivo dentro dessa questão, que é pós-Dilma, você tem o Congresso se apoderando cada vez mais das emendas. E individualmente, não mais aquela questão que você tinha que conquistar partido, que você tinha que negociar no grupo. Não, agora você tem que ir no varejo. Porque agora, e ainda pior, na passagem de Bolsonaro tem a impositividade. Ou seja, a emenda, ela é impositiva, você vai pagar a emenda, seja para o adversário, seja para aqueles deputados ou senadores que sejam da base. Então, você deu muito poder aos parlamentares. Então, os parlamentares hoje, com o poder que eles têm, os ministros têm que ir até, por exemplo, tem que ir até o Congresso. Não é mais aquela questão de você pegar o ministro que tinha a política pública, que tinha o dinheiro, e você tinha os deputados, os senadores indo até os ministérios. Não, agora é o contrário. Você tem os fazedores de política pública, ou seja, os ministros, indo até os deputados e senadores, que têm uma quantidade de emendas muito grande. Então, isso daí deu um grande poder e ficou no varejo. Só que, acho que não só isso. Você tem o próprio Congresso, que põe na polarização, que está nessa questão Bolsonaro versus Lula, que está parado, travado. A gente vê o Congresso muito pouco, o Congresso tem feito muito pouco. A gente viu o próprio orçamento foi aprovado já, acho que em abril. Mas o governo mandou em março. Também. Não tinha como aprovar antes do governo mandar, né? Que aí, inclusive, é uma questão que a gente vai ter que ver o que o governo vai fazer com a LDO 2026. Que ele vai ter que enviar até março. Também novamente, a de 2027. Porque o governo tem ultrapassado todos os limites, tem gastado muito, então a gente tem a expectativa do que o governo vai fazer na LDO de março, próximo ano. E o governo escolheu quem é seu aliado da gestão e tem utilizado muito mais a via do judiciário para temas importantes do que propriamente do Congresso Nacional, que desde a composição na eleição é mais de centro-direita. Houve aquela coalizão, aquela governabilidade, a distribuição dos cargos, que aliás daqui a pouquinho a gente vai trazer essa mudança no cenário político. A tesoura está comendo no centro. Mas o governo não conseguiu fechar partidos. Ele tinha aliados dentro de legendas, desde o início, por exemplo, União Brasil indicando 3 ministérios e dizia, não, mas União Brasil não apoia o governo. Como você tem na composição 3 ministros que são filiados à legenda e não apoiam as gestantes? Não, são negociações diretas do presidente. Essa configuração política do terceiro mandato do presidente Lula, de fato, trouxe uma mudança muito significativa. E tem que ver aqui, o dado numérico é muito chocante, mas no quantitativo da relevância das propostas
emendas que foram aprovadas pelo governo Lula, a gente tem um saldo que deu uma tranquilidade para o governo em pautas muito importantes. O governo sofreu poucas derrotas significativas, porque aqui tem um varejão nessas 200 e tantas medidas que foram encaminhadas, mas a questão do IOF, sim, essa foi uma derrota sentida. O governo já estava contando com esse recurso, 17 bilhões por ano que vem, projeções de quase 30 bilhões para 2027, que não se concretizaram. E aí foi uma resposta também muito dura do Congresso frente a essa iniciativa do governo em fomentar a mudança na distribuição das emendas parlamentares através do Poder Judiciário, com a relatoria do ministro Flávio Dino. Eu acho que, complementando tudo que vocês colocaram, eu acho que é preciso a gente recordar alguns pontos. O então candidato ao terceiro mandato, Luiz Inácio Lula da Silva, ele, em processo eleitoral, declarou que consolidaria e modificaria a maneira de se relacionar com o Congresso e criticou veementemente, foi tema inclusive da campanha eleitoral, a questão das emendas. Não conseguiu fazer isso. Ao mesmo tempo, o governo Lula veio por uma composição ministerial absolutamente elástica, com um número de ministérios muito maior do que a gente via no governo Bolsonaro, na expectativa de que isso traria uma governabilidade. E aí veio, para mim, o erro mais duro e que é consequência direta disso. Foram escolhidas pessoas, pensadas pessoas, no entendimento de que isso representaria uma relação partidária. E em nenhum momento, a verdade é essa, em nenhum momento isso se consolidou. E no momento que isso poderia ser minimizado, que foi na reforma ministerial, não só o governo foi lento e inconclusivo, que até se vê que Boulos até semana passada achava que ia ser ministro e ainda não foi, as poucas substituições que foram executadas foram todas privilegiando o arco principal dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, o que fechou ainda mais o que foram entendidos por alguns como uma possibilidade de uma divisão maior do bolo. Então o que acontece? Você vê um governo hoje tentando a duras penas, por exemplo, no exemplo recente aqui de Fufuca e de Sabino, o que é que vai ficar de representatividade efetiva para o governo Lula manter Fufuca? Cruze isso com a esticada de corda e o instigar pela intriga com o partido dele. As pessoas vão querer, meu amigo, vira uma corda, um cabo de guerra muito mais amplo do que a gente possa imaginar. E eu estou trazendo exemplo desses dois ministros de forma recente, mas isso também vale para o próprio MDB, que tem divisões. Você ouviu a entrevista de Michel Temer na semana passada no Roda Viva, que eu ouvi. Aliás, foi na semana passada, foi quando eu perdi a noção do tempo, mas eu ouvi a entrevista, achei muito interessante, que até perguntaram, mas vocês não apoiaram a candidatura de Simone? Já existiam fraturas partidárias, e eu acho que a relação que Lula 3, apesar da experiência de 2 mandatos anteriores, ele não consolidou uma modernização nessas atitudes. E o eixo político, assim como a vida, mudou muito nesse período. E as coisas ficaram aí, a meu ver, fora de controle. Tudo custando muito caro, tudo violentando de forma assim assustadora pilares da decência da sociedade, que a verdade é essa, porque uma coisa é dizer que a emenda está ali e é obrigado a pagar, é verdade, mas outra coisa é você casar isso com um pagamento no dia ou na véspera de uma votação importante. Isso é preciso ligar o alerta, porque você estabelece uma relação do toma lá da cá, mesmo com respaldo institucional. Pode ser legal, mas não é palatável como moral. É preciso que a gente registre isso.